Estamos trazendo hoje a segunda parte da palestra de Joel Goldsmith, colocando o machado à raiz da árvore, traduzida por Rosilda Rocha em 5 de agosto de 2020. Boa noite. Estudando o caminho infinito, vai descobrir que existe uma pedra de tropeço, uma barreira em nosso desenvolvimento espiritual, e quero lhes explicar isso essa noite, de forma que possa eliminá-la de sua experiência o mais rápido possível. Essa barreira é a ignorância sobre o que queremos dizer por Deus. É a falta de compreensão sobre a natureza de Deus. Essa é a barreira que me foi revelada em minha própria vida, no ano de 1935, 1934, 1935. E uma vez que foi removida, mudou completamente a natureza de minha vida e do caminho infinito. Toda pessoa tem algum conceito de Deus, e é um conceito errôneo. Ninguém tem um conceito correto de Deus. Não existe exceção alguma a essa regra. Qualquer pessoa que pensa que conhece e compreende Deus ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Porque sua liberdade espiritual somente pode começar ou emergir quando reconhece que ainda não conhece a natureza de Deus. E conhecer Deus corretamente é vida eterna. E então, se não houver demonstrado que você, o Espírito de Deus em você, pode estar vivo pelo tempo que quiser aqui e em pleno uso de suas faculdades e em completa saúde, você ainda não demonstrou a compreensão da natureza de Deus e ainda tem um longo caminho a percorrer. Todos nós temos uma distância para caminhar, porém, alguns de nós conseguiram ter um pequeno vislumbre que nos dá um grão. E, provavelmente, isso é tudo o que podemos absorver nesse tempo de vida. Um grão ou dois de compreensão da natureza de Deus. Porém, podemos começar com esse grão ou dois. Então, quando ouve a palavra Deus na literatura do caminho infinito, não pense, nem por um momento, que quero dizer com isso aquilo que você pensa que Deus é. A palavra é escrita da mesma forma, porém, nós temos significados diferentes para a mesma. E o mesmo acontece com a oração. Quando você lê a palavra oração na literatura do caminho infinito, procure no mais completo dicionário que puder encontrar. Leia cada um dos significados que essa palavra tenha ali e então se lembre que não estou me referindo a nenhum deles. E assim vai compreender o que quero dizer quando afirmo que oração é nosso contato com Deus. Porém, isso não significa nenhuma forma de oração que conhecemos. Precisamos nos elevar em nossa compreensão da oração, da mesma forma que precisamos nos elevar em nossa compreensão da natureza de Deus, do significado da palavra Deus. Não podemos conhecer Deus com nossa mente. Isso está além da capacidade intelectual de qualquer um de nós. A mente
nunca conhecerá a Deus. Somente quando transcendemos a atividade da mente, Deus pode se revelar para nós através de uma real experiência. Você não experiencia Deus através da mente. Você experiencia Deus quando transcende toda a atividade da mente. E ainda assim, você usa a mente para alcançar esse ponto além da mente. E a usa dessa forma. Desde que não podemos conhecer Deus com a mente, então vamos procurar conhecer a natureza de Deus. Porque quando alcançamos a consciência da natureza de Deus, transcendemos a atividade da mente e alcançamos o ponto onde Deus pode realmente revelar a si mesmo para nós como uma experiência. À medida em que alcançamos esse ponto onde compreendemos Deus, compreendemos também a oração. E aqui temos uma pergunta. Você acha que a oração intercessora, numa situação humana desesperadora de perigo, é sempre efetiva? Oração intercessora, se isso significa se voltar para um outro indivíduo, é sempre efetiva se o indivíduo para quem nos voltamos houver alcançado a consciência espiritual. Então vai ver que, acima e além do conhecimento da verdade, precisa haver a experiência que derrama sobre nós essa capacidade espiritual. Deve lembrar que o mestre podia curar os doentes somente por uma razão, e essa ele deixou bem clara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E assim vai entender melhor quando digo que todo o nosso trabalho é principalmente soltar a letra da verdade, a fim de que possamos nos elevar acima dela e alcançar esse lugar no qual o Espírito de Deus está sobre nós. Somente então entramos na quarta dimensão da consciência, a qual realiza a cura. Agora vamos ver como podemos nos colocar numa atitude de oração ou na altitude da oração, onde seremos capazes de receber o Espírito de Deus sobre nós, de forma que esse Espírito possa trabalhar em nós e através de nós para seu propósito, para sua glória. E se lembrem de que, de acordo com o ministério do Mestre, sabemos que a vontade de Deus é sempre boa. A vontade do Pai é que estejamos sempre bem, completos, em plenitude. O Mestre curou toda espécie de doenças de forma a provar para nós que a vontade de Deus é que sejamos completos, plenos. E demonstrou suprimento a fim de provar que é o desejo de Deus que tenhamos sempre a abundância suficiente para nossas necessidades e que ainda sobrem 12 cestos cheios. Assim, vemos que não é a vontade de Deus que as tempestades nos destruam ou que qualquer forma de mal nos atinja, mas que possamos experienciar a sua graça. É evidente que existe algo para fazermos, porque sem fazermos esse algo, não estaremos
recebendo a graça de Deus. Novamente, se estudarem o Mestre, verão quão importante é a palavra vocês ou vós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Orai por vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos perseguem. Deveis perdoar 70 vezes 7 aqueles que vos ofenderam. Vós deveis fazer isso, vós deveis fazer aquilo. Cada palavra dos ensinamentos do Mestre é dirigida a vocês ou a vós. Cada palavra dele é sobre algo que devemos fazer ou sobre algo que estamos fazendo, mas que não devemos fazer. E assim é que, para que a graça de Deus se manifeste em nossa experiência, a mesma deve vir através de uma atividade de nossa própria consciência. Devemos aceitar isso como um princípio definido que nunca pode ser violado. Qualquer que seja o bem espiritual que seja trazido à nossa experiência, deve ser trazido por alguma atividade de nossa própria consciência. Em outras palavras, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Você deve fazer alguma coisa. Você deve orar sem cessar. Paulo diz que precisamos fazer todas essas coisas se quisermos trazer essa harmonia, essa graça para a nossa experiência. E agora vamos fazer alguma coisa. Vamos fechar nossos olhos por um momento e vamos pensar sobre o sol se pondo nessa noite. E vamos perceber que isso já aconteceu. Nós não oramos para que isso acontecesse. Não ficamos tentando conhecer a verdade de que isso aconteceria. Não fizemos um tratamento para que o sol se pusesse, nem apelamos a Deus para isso. Até esse momento, provavelmente, nós sequer pensamos sobre se o sol iria se pôr na hora certa ou não. E ainda assim, tudo isso aconteceu. Agora vamos pensar sobre o nascer do sol amanhã pela manhã. Porém, também vamos observar quão fútil seria tentar, por qualquer meio que conhecêssemos, através de oração ou tratamento, usando o poder mental ou físico, fazer com que o sol se levante um segundo antes do tempo devido. Pense enquanto está sentado aqui agora e veja com os olhos da mente, se quiser, veja que tudo o que pode fazer é ser uma testemunha do agir de Deus, da lei de Deus em ação, da natureza em ação. Perceba que pode apenas ser uma testemunha do pôr do sol ou do nascer do sol. Porém, você mesmo não pode influenciar nenhuma dessas coisas, nem pode, por nenhum meio conhecido, fazer o sol se pôr ou nascer, ou se atrasar ou se apressar. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, mas apenas testemunhar o agir de Deus. Agora vamos à praia. Noto que a maré está indo e vindo. E novamente observo
que não existe coisa alguma que eu possa fazer para acelerar sua ida ou sua vinda, nem fazer com que se atrase. Não tenho absolutamente qualquer influência sobre as marés. Nem tenho qualquer influência sobre Deus para fazê-lo mudar o ir e vir das marés. Portanto, posso apenas ficar nessa praia e testemunhar o trabalhar da lei de Deus que faz com que a maré vá e venha em seu devido tempo. Agora vamos até um jardim ou a um parque e vamos notar as flores se abrindo, vamos notar os botões que ainda não se abriram, as árvores, e observe quão impotente você é para mudar qualquer coisa que possa haver nesse jardim. Você nem pode abrir os botões nem fechá-los. Você não pode apressar ou atrasar o abrir desses botões. Nem pode fazer com que cardos nasçam em figueiras ou maçãs nas roseiras. Você pode apenas aquietar-se e saber que a presença de Deus dentro de você, sou o único poder. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Somente esse eu, o Espírito de Deus, governa todo o universo. Nós somos testemunhas do governo de Deus sobre o sol, a lua e as estrelas. Somos testemunhas do movimento das marés, nas quais a lei da natureza está operando. Somos testemunhas do fato de que existe uma lei de que semelhante gera semelhante. As rosas brotam das roseiras, maçãs das macieiras. Existe uma lei e nós testemunhamos essa lei em ação e a atividade dessa lei. E somos testemunhas dos seus frutos. Veja que existem nozes em pés de nozes, frutas nos pés de frutas, flores nos arbustos, semelhantes gerando semelhantes. Uma lei em ação. Não temos poder para mudar nenhuma dessas cenas. E não temos nenhuma influência sobre Deus para forçá-lo a fazer algo de uma forma diferente do que está fazendo. Vamos olhar debaixo da terra e notar que em alguns lugares existem imensos depósitos de carvão, ferro, cobre, ouro, prata, diamantes. Então, vamos lembrar de que não apenas não temos nada a ver com o fato de estarem ali, mas que também não tivemos governo, influência ou controle sobre Deus para fazê-los, produzi-los ou deixar de produzi-los. Vamos observar toda essa riqueza na terra e notar que somos testemunhas do fato de que estão ali e que existem muitas coisas debaixo da terra sobre as quais não temos nenhum domínio. Vamos olhar para o fundo do oceano. Sabemos, através de recentes descobertas, quantas coisas existem nos oceanos para as quais não encontramos ainda propósito ou utilidade. Sabemos que ali existem infinitas formas de riqueza.
E, acima de tudo, sabemos que não somos responsáveis por estarem ali. Nem você, nem eu, nem nossos pais ou avós, nem nossos ancestrais têm coisa alguma a ver com o que está debaixo da terra ou do mar. Porém, todos nós testemunhamos o fato de que a graça de Deus encheu essa terra e os mares e o ar acima da terra e os céus e os planetas. Nós somos testemunhas da lei em ação. Somos testemunhas de Deus em ação, de uma inteligência criativa, de uma força, de um poder, de uma autoridade. Somos testemunhas de uma natureza divina operando universalmente, impessoalmente, imparcialmente. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. Agora, com os olhos da mente, simplesmente olhe para o sol, a lua, as estrelas, a maré, o que está na terra e nos mares, o que está no ar e lá em cima nos céus. E reconheça que você é uma testemunha da glória de Deus. Você pode reconhecer que Deus fez os céus, a terra e as águas, que existe um princípio, uma lei, uma alma, uma inteligência divina operando nesse universo. E que o homem não é responsável por nada disso, nem tem qualquer influência sobre Deus, que é o responsável por tudo isso. Estou enfatizando esse ponto. Você sabe muito bem que não teve influência alguma na plenitude da terra e em nada que ali está. Você sabe que não teve responsabilidade alguma pelas leis que estão operando no universo. E assim, também pode dizer como mestre: de mim mesmo eu nada posso fazer. Eu posso apenas dar testemunho do que o Pai está fazendo, tem feito e para sempre fará. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos esses fenômenos da natureza, sobre os quais acabamos de falar, vêm acontecendo desde o princípio do tempo e continuarão até o final do tempo, porque eu, o Espírito de Deus em você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como estava com Abraão, da mesma forma estou com você. O Espírito de Deus, que é a atividade e a lei, o princípio criativo desse universo, nunca termina. É o mesmo de eternidade em eternidade. E assim, todos nós seremos capazes de dizer como mestre: de mim mesmo eu nada posso fazer. Eu dou testemunho de que o Pai dentro de mim realiza o trabalho, de que o Pai dentro de mim é o princípio criativo do universo e de tudo que dele há, e de todas as leis que o governam. A menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. A menos que o Senhor guarde a casa, aqueles que a vigiam trabalham em vão. De mim mesmo eu nada posso fazer. Não posso construir a casa, nem ser um bom vigia, a menos que o Espírito do Senhor esteja sobre mim. A menos que o Senhor trabalhe em mim e através de mim,
eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu dou testemunho de que existe uma presença e um poder que é responsável pela criação, manutenção e sustentação do universo, e sou uma testemunha de sua atividade. Agora, quero enfatizar novamente que não temos influência alguma sobre esse princípio criativo. Não podemos forçar Deus a fazer coisa alguma ou impedi-lo de fazer qualquer coisa. Portanto, nesse exato momento de nossa meditação, vamos reconhecer humildemente que não temos influência alguma sobre Deus. Agora, esse será um dos mais importantes momentos de toda a sua vida, porque irá mudar totalmente o seu conceito de oração e o capacitará a realizar uma oração correta, uma oração eficaz. Oração é nosso meio de contato com Deus. Porém, o que nos está sendo revelado nesse momento é que não temos influência alguma sobre Deus. Não podemos forçar Deus a fazer coisa alguma, nem podemos impedir Deus de fazer coisa alguma. E assim, nesse exato momento, você pode por si mesmo compreender por que é tolice buscar Deus para que faça alguma coisa por você, ou seus pacientes, ou seus estudantes, ou sua família. Você pode compreender agora que pode descansar e não se preocupar pela sua vida, pelo que comerá ou que beberá ou com que se vestirá. Não deve se preocupar pela sua vida de forma alguma. Por quê? Porque seu Pai Celestial sabe que tem necessidade de todas essas coisas. Isso não muda sua oração imediatamente? Seu Pai sabe. Não mais tente dizer a Deus coisa alguma. Não tente instruir Deus. E, acima de tudo, não tente influenciar Deus. Então, o que é sua oração? Sua oração é essa atitude e essa altitude de ser uma testemunha, um observador do trabalhar de Deus. Agora, se gostaria de trazer cura para si mesmo ou para outra pessoa, fique onde está, com os olhos fechados, numa atitude de ver, observar o trabalhar de Deus, da mesma forma que olha para seu jardim e observa os botões se abrindo em flores e frutos, sabendo que você não tem poder algum para fazer com que assim seja, mas que tem apenas o poder de ficar quieto e testemunhar isso acontecendo. Então, se lembre de que não está apelando a Deus para fazer alguma coisa, não está buscando a Deus para ser curado ou para curar. Com os olhos da mente, você está agora testemunhando o trabalhar de Deus, a presença do Pai interior, a presença invisível, que aparece externamente como harmonia. E quando essa harmonia surge, nós a chamamos de cura. Mas não é curar, é tornar visível a harmonia
invisível que sempre esteve ali. Mas, porque agora conhecemos a verdade, essa harmonia está se tornando visível. Não por causa de qualquer influência que tivemos sobre Deus, mas porque tenha certeza que não temos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos apenas testemunhas e reconhecemos que a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. A menos que Deus mantenha a harmonia e a paz, a saúde, a completude e a plenitude, seria tolice para nós tentar manifestá-la. Agora, uma vez que alcance esse ponto aonde para ajudar pessoas doentes ou com qualquer espécie de problema, tudo o que pode fazer é se sentar e dizer para si mesmo: não mais busco Deus por ajuda, não mais tento influenciar Deus a favor de alguém, mas realmente sei que por causa da sua onipresença, porque Deus está em toda parte, Ele está presente igualmente em toda parte. E a atividade de Deus está acontecendo justamente agora. A onipresença de Deus não é para ser buscada, não para que venha implorar por ela, nem para que afirme a sua existência. A onipresença, ela mesma, está aqui agora. Está presente aqui aonde eu estou. Está presente aonde você está. Está presente aonde qualquer um de nós está. A onipresença de Deus, ela mesma, está aqui e eu a reconheço. Eu sou agora uma testemunha do invisível, do divino, se manifestando externamente como uma criação perfeita. Muito obrigado.